Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou professor de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade às atividades. No vídeo anterior nós falamos sobre os verbos, né? E com relação à transitividade, verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto e verbos de ligação, ok? Hoje nós vamos falar sobre termos essenciais e termos integrantes da oração, tá bom? Então os termos essenciais são esses aqui que eu passei para vocês: sujeito, predicado e predicativo do sujeito. Tá? O sujeito talvez seja aquele que vocês mais estão acostumados. Então, quando você vai ver uma oração, você pergunta quem ou o que antes do verbo, e daí você vai ter a resposta do sujeito. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos identificar o verbo aqui, né? Vamos supor que o verbo não estava circulado. Então, vamos lá. João fez a ação. Vou identificar o verbo. Qual é o verbo aqui? O verbo fez. Quem fez? João. Então, aqui, ó, o João é o sujeito, tá? E podem existir vários tipos de sujeito, ok? Sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e assim por diante. Eu não vou falar sobre isso agora, só vou falar que existe um termo da oração, que é um termo essencial, que se chama sujeito, tá? E conforme a gente for analisando algumas orações, daí eu vou apresentando os tipos de sujeito, tá bom? Predicado, o que é predicado? Bom, o que não é sujeito é predicado. Então, por exemplo, aqui, ó, João fez a lição, tá? Quem fez? João. O que não é sujeito é predicado. Então, tudo daqui daqui para cá, depois de fez aqui, ó, de fez para trás ali, é predicado, tá? Então, o que não é sujeito é predicado. Grave isso, o que não é sujeito é predicado. E o que é predicativo do sujeito? É quando você tem um verbo de ligação, ó. Se você tem um verbo de ligação, como o verbo você tem um sujeito, quem é? Ele é. Então, isso aqui é sujeito. Tá? E como que a gente chama o complemento do verbo de ligação? Que aqui é o adjetivo legal. Nós chamamos isso aqui de predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito. Beleza? Esses aqui são os termos integrantes, essenciais da oração. Sujeito, predicado e predicativo do sujeito. O que é o sujeito? Eu encontro o verbo, pergunto quem, por exemplo, na oração, João ama Maria. Quem ama? João. Então, João é o sujeito. Ele ama Maria. Quem ama? Ele. Então, ele é o sujeito. Tá? Então, eu sempre pergunto para o verbo e ele vai me dizer qual que é o sujeito. Predicado, o que é? O que não é sujeito é predicado. Então, João fez a lição, João é sujeito, o que não é sujeito é predicado, fez a lição. E predicativo do sujeito é o complemento do verbo de ligação, que a gente vai dar o nome de predicativo do sujeito. Então, veja, são dois nomes. Um é o adjetivo, né? Ele é adjetivo por quê? Porque ele pertence à classe dos adjetivos. Mas aqui a gente não está analisando a classe de palavra, está analisando a função que ele ocupa. Então, a função sintática na oração. Então, o nome que ele vai dar, que nós daremos para esse termo aqui, é predicativo do sujeito. Tá? E por fim, nós temos os termos integrantes. Tá? Existem outros termos integrantes, eu não vou falar deles todos agora, eu vou focar apenas no complemento verbal. E existem dois tipos, o complemento direto e indireto. Então lembra que existem, com relação ao verbo, o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Então, quando a gente fala do complemento do verbo, é aquilo que completa o sentido do verbo. Tem verbos que pedem um complemento. E se o verbo for transitivo direto, o complemento vai ser direto. Se o verbo for transitivo indireto, o complemento vai ser indireto. Tá? Então, eu amo a língua portuguesa. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar o verbo. Então, qual que é o verbo aqui? Amo. Tá? Quem ama? Opa, eu, que é o sujeito aqui. Beleza. Só que, veja, esse verbo ele não é intransitivo, ou seja, esse verbo precisa de um complemento. Quando eu falo eu amo, é evidente que você pergunta, mas o que ou quem você ama? Então, esse verbo ele precisa de algo para completar o sentido dele. Ele exige alguma coisa para completar o sentido. Tá? Esse verbo, por sua vez, ele é transitivo, direto. O complemento, então, desse verbo, ou seja, aquilo que completa o sentido dele, o que você ama? É a língua portuguesa. Esse complemento é o complemento direto. Complemento direto.
Ou a gente pode chamar isso aqui também de objeto direto, tá bom? Por sua vez, nós temos aqui uma oração aqui embaixo que é eu gosto de música. Então, olha só, vamos identificar o verbo aqui. Gosto é o verbo. Quem gosta? Eu. Então, eu é o sujeito. Tá? Sujeito. Nossa, que letra feia. Eu gosto de música. Esse verbo aqui, por sua vez, é verbo transitivo indireto. Por quê? Ele pede um complemento, ele exige algum complemento, correto? Porque eu gosto, você vai perguntar do que você gosta. Quando você pergunta do que, quer dizer que falta alguma coisa para completar o sentido desse verbo. Você gosta, mas do que? E esse complemento, ele precisa de uma preposição. Do que você gosta. Do que. Essa preposição aqui, né, que é o de, mais o artigo masculino ali, né? Então, do que você gosta? De música. Veja, o de música é o que completa o sentido do verbo. Então, o de música vai ser o complemento indireto. Indireto, por quê? Porque ele precisa da preposição, tá? Ou você pode chamar de objeto indireto, ok? Então, é isso aí por hoje, tá? Você tem os termos essenciais e termos integrantes da oração. Os essenciais, sujeito, predicado e predicativo do sujeito. Os integrantes tem outros, né? Mas eu passei apenas o complemento verbal, que são de dois tipos, o direto e o indireto, tá? Tá aqui alguns exemplos. Veja esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, tire em sala de aula ou mande algum e-mail, ok? Os exercícios estarão na descrição do vídeo. Boa semana e bom trabalho!